Oi, meus amores! O vídeo de hoje é com um tema que eu sei que vocês gostam bastante aqui no canal, que é falando sobre piercings. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre os 10 piercings que eu já tive, que atualmente são 8, mas vocês já vão entender o porquê. Então eu vou contar qual foi o processo com cada um e também vou colocar os vlogzinhos de perfuração daqueles que eu tenho os vlogs, ok? Então vou começar falando sobre o primeiro furo que eu tive, que é o mais comum aqui de todos, a maioria das pessoas tem, que é o primeiro furo aqui do lóbulo. Ele eu não tenho muito o que falar pra vocês, porque eu fiz ele quando eu era bebezinha ainda, tá? Então eu sempre tive esse furo, esse brinco. Meu segundo furo foi o segundo furo do lóbulo também. Ele deu um pouquinho de trabalho pra eu convencer a minha mãe a fazer. Eu acho que eu fiquei dos 14 até os 16, mais ou menos, pedindo ela pra fazer, até que ela deixou. E eu fiz ele em comemoração do meu aniversário de 16 anos. A maioria dos meus piercings eu fiz em comemoração a alguma coisa, principalmente do meu aniversário. Então, né, vocês vão perceber que é mais ou menos um por ano. Esse segundo furo, ele foi um furo super de boa também. Eu fiz ele na pistolinha, o primeiro também, né, que eu perguntei à minha mãe, também foi na pistolinha do mesmo jeito, como a maioria dos furos quando, né, eu era um bebê, eu acredito que foram a maioria sim. Então eu fiz o segundo furo também na pistolinha, que era no lóbulo ainda, foi muito tranquilo, só foi aquele sustinho ali na hora de fazer o furo mesmo. Cicatrizou muito bem, tudo de boa, sabe? Não teve muito inconveniente com ele, não. No terceiro furo, foi o terceiro furo do lóbulo, mais ou menos, só que ele já pega em um pouquinho da cartilagem, porque meu lóbulo não é muito grande. Então ele já pegou um pouquinho da cartilagem e aí eu senti que ele doeu mais do que o segundo, só que também não foi grandes coisas assim de dor, não. Quando eu furei, eu fiz na pistolinha também, na farmácia. Eu tenho o vídeo desse furo, inclusive, eu vou deixar aqui linkado em algum lugar da tela pra vocês conferirem depois o vídeo, tá bom? Tá bem completinho lá. Mas eu também vou deixar passando aqui como foi a minha perfuração desse terceiro furo na minha orelha. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Então ele foi muito de boa pra cicatrizar também. Um dos lados, eu não lembro qual, que pegou um pouco na cartilagem, demorou mais de cicatrizar do que o outro, mas é muito de boa, sabe? A única coisa que me incomoda um pouco nele é que eu não sei porquê, mas eu sinto que o furo ficou um pouco menor do que os outros, gente. Eu não sei se tem disso, é coisa da minha cabeça, mas eu sinto que eu tenho um pouco mais de dificuldade de trocar os brincos no terceiro furo do que no segundo e no primeiro. O quarto piercing que eu tive foi o piercing no hélix, que é esses piercings aqui. Eu vou mostrar o que eu tenho, mas não é esse aqui, tá, gente? Ai, meu cabelo bolou tudo. Eu tenho esse aqui agora, mas não foi desse que foi o quarto furo, tá? Foi o hélix que eu fiz na pistolinha, que inclusive era desse outro lado contrário aqui. Também tem um vídeo aqui no canal do dia que eu fiz ele na pistolinha, na farmácia também. Aí vocês vão me endoidar aqui. Meu Deus, você é louca, como tu faz um furo na cartilagem, na pistolinha, na farmácia? Gente, eu era doida. Mas, enfim, acontece, um monte de gente já fez também. A possibilidade de dar ruim é muito grande. Inclusive, vocês me perguntam muito se eu ainda tenho esse piercing, como é que aconteceu com ele. E não, gente, não tenho piercing, como você pode ver aqui. Eu não tô com nenhum brinco agora, mas enfim. Não tenho mais esse piercing no hélix que eu fiz com a pistolinha. Não foi porque ele deu super ruim, tal, aconteceu uma coisa, não. Foi muito tranquilo ele, tá bom? Só que o que aconteceu é que, como eu falei do meu terceiro furo, os furos que são na pistolinha, eu não sei se é por ser na cartilagem, não sei, mas é menorzinho, fica menor o furo. Gente, eu não sei explicar direito.
Mas enfim, eu fui trocar o brinco por outro, porque já tava no momento de trocar, né? E aí eu fui fazer essa troca, tirei o piercing, né? E fui colocar um outro brinco também, nem foi um piercing, porque se fosse um piercing eu até justificava que como eu furei na pistolinha, gente, não tem nem comparação. A espessura, que é um brinco, porque quando você fura na pistolinha você fura com um brinco, né? A espessura de um brinco pra espessura do piercing, né, gente? É muito mais grosso, olha isso, não tem nem comparação. Então eu não fui trocar um brinco por uma joia de piercing. Eu fui trocar por um outro brinco, mas não consegui mais pôr a peça, de jeito nenhum. Nem a mesma peça eu consegui colocar mais. Então eu acabei desistindo, deixei fechar, não liguei mais. E aí, depois de muito tempo, foi que eu fiz esse aqui, mas a gente já vai chegar nele, tá bom? E aí vocês podem ficar aí com um videozinho de quando eu furei esse piercing no hélix. A quinta perfuração que eu fiz foi no umbigo. Essa do umbigo deu o que falar. Eu gravei um vídeo aqui também contando sobre a maravilha que foi esse furo. E, gente, ó, primeira consideração que eu vou fazer pra vocês, como eu falei no outro vídeo, é que eu não fiz ele na farmácia, tá bom? Assim, na farmácia que eu digo na pistolinha, porque foi na farmácia, mas era num estúdio que era em uma farmácia, mas foi num estúdio com a pessoa que colocava piercing mesmo, tá bom? Que foi com catéter, eu acho que chama, né? Que é aquela agulha e tal. Tudo normal. A perfuração em si foi muito tranquila, não tive mais problemas, né? Não tive dor, inclusive, só sente ali mais na hora de passar a peça, mas foi muito tranquilo. O problema desse piercing aconteceu na cicatrização, como eu contei lá no outro vídeo, que ele sempre voltava a inflamar, não importava o quanto que eu fazia, ele cicatrizava, depois machucava, voltava a inflamar, aí eu cuidava, aí ele cicatrizava e voltava a inflamar de novo. Era esse ciclo aí, deu muito ruim, ele acabou expelindo da minha pele, rasgou minha pele, não tenho mais esse piercing por conta disso, inclusive tem uma cicatriz muito feia no umbigo por causa desse piercing. Experiências traumáticas com o piercing foi esse meu piercing do umbigo, né? Então, gente, vocês me perguntam muito se eu quero furar de novo. Assim, eu acho muito lindo. Queria ainda continuar com meu piercing inteiro, meu piercing saudável. Mas, na situação que eu estou com essa cicatriz no umbigo, eu sei que se eu furar de novo, só vai me prejudicar. E se já deu uma vez errado, a possibilidade de dar errado de novo é muito grande. Então, eu não vou arriscar a minha saúde por causa de um piercing, então eu não penso em colocar ele de novo, ok? Por mais que eu ache lindo e que eu queria muito ter, mas eu não vou arriscar fazer isso de novo, sendo que já deu errado uma vez. E a sexta perfuração foi uma perfuração dupla, que é justamente essa aqui do hélix, que são duas argolinhas que eu tenho aqui, gente. Demais, né? Eu acho esses piercings incríveis, eu amo demais, eu sempre achei muito lindo o piercing no hélix. E quando eu fui furar ele, eu fiz num estúdio com um querido, gente, o Body Piercing, ele é um fofo demais, gosto muito dele, muita gente boa, ele foi super atencioso comigo pra fazer isso aqui, inclusive eu ia fazer uma perfuração só. E aí, vou falar pra vocês que a dor, gente, foi surreal. Eu senti literalmente saindo assim minha alma do corpo e voltando de volta. Não teve outro piercing pra doer mais na perfuração do que o piercing no hélix, gente. Não teve. Foi sem sombra de dúvidas o piercing que mais doeu. Mas, enfim, né, quando eu fiz eu já queria fazer outro, mas eu falei assim, não, vou fazer piercing depois, vou fazer os dois agora não, tá doido? Aí ele e o meu colega que tava comigo falou assim, moço, eu tenho certeza que se você sair daqui, tu não vai ter coragem de voltar de novo pra fazer ele, porque você já sentiu muita dor. Se eu fosse você, eu aproveitava pra fazer logo os dois de uma vez, sofria a dor de uma vez só, cicatrizava tudo de uma vez e acabou, sabe? Você não precisava voltar a ter esse sofrimento de novo. Aí eu fui parar pra pensar e decidi fazer os dois num dia só.
Gente, tu nem imagina qual foi a dor que eu senti nesses dois piercings, não. Tem até um vídeo do vlog aqui em cima, mas eu vou deixar o trechinho de eu perfurando esse piercing aqui pra vocês. A perfuração foi todos esses BOs aí, né, doeu bastante, saiu sanguinho, inclusive, mas a cicatrização deles foi muito tranquila, gente, eu não tenho nada de super, sabe, pra falar não, foi muito tranquila mesmo, a única coisa que ele incomoda um pouquinho é na hora de dormir, né, porque se tu dormir de lado, assim, igual eu tenho costume, aí você vai se lascar um pouquinho. Mas nada demais, não aconteceu nada, não inflamou super, foi muito de boa, cuidei dele direitinho, com soro fisiológico e tal. Resumindo, foi muito tranquilo esse piercing, não tenho problemas com ele tá aqui super de boa, mexo pra um lado, mexo pro outro. E ainda é a joia da perfuração, porque eu acho ela muito bonitinha, não tenho interesse de trocar, mas talvez eu troque depois. Enfim. Bom, gente, aí pra quem contou, né, como alguns dos piercings é espelhado um de um lado e outro do outro, e outros é como o hélix, que são 2 vezes, né? Contando ao total, dão 10 piercings, e como eu não tenho mais 2, que é o do umbigo e o do hélix que eu fiz na pistolinha, hoje em dia eu tenho 8 piercings. É isso, me contem também sobre a experiência de vocês, quais são os piercings que vocês têm, fala aqui embaixo pra mim. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre algum, pode comentar aqui também. Compartilha muito esse vídeo, curte bastante se você gostou e não esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar mais vídeos como esse, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!